Te atualizo sobre renovação avançada no Flamengo, últimas de mercado, fim do sonho brasileiro em relação a Fabinho e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o ex-volante da seleção brasileira Fabinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, não está mais desempregado. Ele assinou nesse sábado um contrato com o Trabzonspor da Turquia. O volante de 32 anos de idade consegue realizar aquele seu desejo de voltar para o futebol europeu. É óbvio que o Fabinho imaginava se jogando num time maior. Ele chegou a cogitar, sonhar em voltar ao Real Madrid. Mas no Trabzonspor ele vai ter vencimentos parecidos aos que tinha no Al Ittihad, onde ganhava 11 milhões de reais por mês. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho tinha no Al Ittihad o maior salário entre atletas convocados para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabzonspor que recentemente fechou com Mohamed Salah e ainda pensa na contratação de um grande centroavante. Uma das possibilidades é Pedro, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Fabinho, antes de fechar com o Trabzonspor, foi sondado pelo Cruzeiro. Em janeiro havia sido procurado pelo Palmeiras. Mas o objetivo do Fabinho, que tem 32 anos de idade, é permanecer por mais 2 ou 3 temporadas no exterior, aí sim, para voltar para jogar em definitivo no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você, o Fabinho caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre o jogador que era reserva na seleção de Carlo Ancelotti? Formação importante para torcedores de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro ou quaisquer times que busquem atacante bom de bola. Luiz Henrique ficou bastante decepcionado com sua permanência no Zenit. Ele fez força para se mudar para o Flamengo na negociação frustrada de 15 dias atrás. Cheguei a contar para vocês que o LH havia aceitado a proposta do Fla e fez força nos bastidores para que o negócio acontecesse. Só que o Zenit e o Flamengo não se entenderam a tempo da inscrição do atleta nas oitavas de final da Libertadores da América e ele acabou permanecendo contra sua vontade e até com pouca intenção de seguir por lá. Temporada para o Luiz Henrique na Rússia é ruim. Até aqui só 4 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. No Campeonato Nacional ele tem sido reserva. Nos 3 jogos em que foi relacionado, os 3 ele começa no banco, em 2 deles ele é utilizado nos minutos finais e no terceiro ele nem sequer sai do banco. Luiz Henrique só tem sido titular nas partidas da Copa da Rússia, torneio menos importante, onde também não tem conseguido destaque. Jogador comprado por 33 milhões de euros. A pedida do Zenit para negociá-lo é de 35 milhões de euros. E hoje, ao que parece, o Flamengo pode ser o principal candidato a contratá-lo. Embora, com a iminente negociação do Alan do Palmeiras para o Manchester City, surja aí mais uma brecha para o Luiz Henrique no futebol nacional. Pergunta, ou as perguntas que eu deixo para você: onde o Luiz Henrique cairia melhor no futebol brasileiro? E você acha que o preço de 35 milhões de euros é justo pelo jogador? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like. Hora de falar sobre o Flamengo, que avançou na renovação do contrato do volante Eric Pulgar. O Pulgar está fazendo toda a força do mundo para ficar no Fla, embora exija um reajuste salarial com os seus termos, sob o risco de ir embora. O Neon, da Arábia Saudita, e o Al Jazeera, dos Emirados Árabes, já se disponibilizaram a pagar a multa de 4 milhões de dólares. Multa que foi criada pelo executivo de futebol do Flamengo, o José Boto, na temporada passada. O Flamengo não quer perder o Pulgar por 4 milhões de dólares e acenou com um aumento salarial, que no primeiro momento foi distante daquilo que o Pulgar pedia. O Pulgar baixou um pouco sua pedida, o Flamengo melhorou a sua oferta e a tendência é que um novo acordo seja sacramentado nos próximos dias, que vai fazer com que o Pulgar fique não só até dezembro de 2027, mas sim até dezembro de 2028, com o fim dessa multa rescisória de 4 milhões de dólares e um belo reajuste salarial. Hoje o Pulgar ganha na casa de 1 milhão de reais por mês, ele havia pedido 1 milhão e 800 mil. A tendência é que esse acordo seja firmado em algo na casa de 1 milhão e meio de reais. Pulgar que soma 171 partidas pelo Fla, com 6 gols e 9 assistências, são 9 títulos conquistados, sendo 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro. A pergunta para você, torcedor do Flamengo: qual a importância do Fla nesse atual time? Você o manteria pagando 1 milhão e meio de reais por mês ou toparia perdê-lo por 4 milhões de dólares? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E essa história de que o Palmeiras pode tentar um chapéu no Flamengo para contratar Luiz Henrique.
surgiu na manhã dessa segunda-feira a notícia de que o Palmeiras tem reunião marcada com representantes do Luiz Henrique ao longo da segunda-feira, informação de Pablo Oliveira, que publica notícias sobre o mercado. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras e já trago a resposta. Antes, atualizar sobre a situação do atacante. O brasileiro que joga na Rússia pretende deixar o Zenit. Ele tinha tudo acertado com o Flamengo antes do início das oitavas de final da Libertadores da América. A ideia do Flamengo era contratar o Luiz Henrique para enfrentar o Cruzeiro nas oitavas. Não houve tempo hábil, o Zenit não aceitou a proposta do Flamengo e exige hoje 35 milhões de euros para negociar o Luiz Henrique, que havia sido comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. Pois bem, pessoa do Palmeiras com quem conversei na manhã dessa segunda-feira assegura que não há nenhuma reunião marcada entre Palmeiras e o Luiz Henrique e conta também que o Verdão não tem a intenção de, se vender o Alan, utilizar praticamente todo o dinheiro para contratar um substituto. Não é dessa maneira que o Palmeiras pretende tocar as coisas. Vende-se o Alan, vai atrás de um jogador bem mais barato, que custe 10, 15, no máximo 20 milhões de reais, nunca gastar toda a grana que arrecadou com o Alan para a contratação de outro jogador. Está descartada, de acordo com a minha fonte, a possibilidade de o Palmeiras fazer um investimento em Luiz Henrique. Cifras de 35 milhões de euros para o Palmeiras são consideradas proibitivas. Só para completar, o Pablo Oliveira, que havia afirmado sobre essa reunião entre Palmeiras e representantes do Luiz Henrique, foi o mesmo que disse na semana passada que seria um absurdo o Pedro ter uma oferta para quadruplicar seu salário do Trabzonspor porque o time turco não tem dinheiro. Pois saibam que o Trabzonspor acaba de fazer do Salah o jogador mais bem pago da história do futebol turco. O Trabzonspor vai pagar cerca de 8 milhões e meio de reais por mês ao Salah. E para completar, também fechou no fim de semana a contratação de Fabinho, brasileiro que pertencia ao Al Ittihad. O Fabinho vai receber no Trabzonspor 3 milhões e meio de reais livres de impostos por mês. Sênia Silva, Nicola, você fala muito de conflito de interesse na SAF do Vasco, mas o que você acha do patrocinador do Flamengo ser o mesmo patrocinador do Campeonato Brasileiro e pagar muito bem ao Flamengo? Seninha, eu não falo de conflito de interesse, não. Toda vez que eu cito isso, eu cito que alguém fala. Eu não vejo problema. Eu acho que o Vasco pode sim ser comprado pela Crefisa, pode sim ser comprado pelos Lamáquia, e é natural que a Leila vá daqui a pouquinho para o Vasco, não vejo problema nenhum. Quem costuma falar muito disso é o Flamengo, tá bom? Sobre o patrocínio da Betano, cara, se você for pensar. Pode ser mais problemático do que Vasco e Palmeiras. Enfim. Mas também não cago regra para nem um caso nem outro. Para mim tá tudo liberado, tá bom? O Edinho Júnior, Nicola, você acha que o Flamengo precisa de reforços? Eu acho que o time tá sem objetividade no segundo tempo. Cara, o jogo de sábado foi meio decepcionante, né? O Flamengo fez um primeiro tempo brilhante, amassou o Cruzeiro, criou diversas oportunidades. O Pedro desperdiçou uma, fez a segunda, perdeu uma terceira. Enfim, aí veio o segundo tempo, parece que o time meio que relaxou, meio que desencanou e o Cruzeiro foi fazendo força, mas foi conseguindo a virada, né? Contratar por contratar no Flamengo não vale a pena. Contratar só para dizer que contratou, cara, você pensar em contratar no Flamengo, você precisa contratar jogador grande. Senão não vale a pena não, tá?